Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, primeira edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 16 de novembro. Eleito, Lula se reúne com representantes dos Estados Unidos e China. Veja também, mundo chega à marca de 8 bilhões de habitantes. E ainda, homem é acusado de importunação sexual em Hortolândia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, primeira edição, está apenas começando. Estamos diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigado pela sua audiência. E como é rotineiro, quero fazer aí o convite a você daí de casa de nos seguir nas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Quai, onde estamos presentes com a mesma nomenclatura, TV Todo Dia, _oficial. E além das mídias sociais, nós temos também a nossa presença digital na internet através do portal da Rede Todo Dia, que é o tododia.com.br, onde você encontra notícias da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do Brasil, notícias internacionais. Tudo isso produzido por uma equipe de jornalistas profissionais com isenção e imparcialidade. E dito isso, vamos falar também aí, reforçar o convite para você participar conosco, mandando a sua mensagem através do WhatsApp 19 9238 8799. Mande aí o seu recadinho, mande a sua mensagem de boa tarde, a sua denúncia, a sua reclamação, que especialmente falando das denúncias, e também as reclamações de seu bairro, da sua rua, nós direcionaremos aí para a equipe de jornalistas que fará a apuração e levantará então tudo o que está acontecendo para transformar isso em matéria e quem sabe já trazer para você uma solução para aquilo que você presenciou, que está irregular ou que não deveria estar acontecendo. Pode ser serviço público, pode ser limpeza pública, pode ser um caso aí de desrespeito ao consumidor. Passe para a gente que será feito aí o encaminhamento para a produção da matéria, está bem? Então vamos começar o nosso jornal falando aí da morte do ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, que ele morreu nesta terça-feira aos 73 anos de idade. O ex-governador de São Paulo teve a sua gestão aí marcada principalmente pelo chamado massacre do Carandiru, que aconteceu em 1991. Vamos acompanhar essa matéria da TV Brasil. A morte foi divulgada nas redes sociais pelo MDB, partido do qual Fleury era membro da Executiva Estadual Paulista. Nascido em São José do Rio Preto em 1949, Fleury era formado em Direito. Foi professor e promotor de justiça. Na política, governou o estado de São Paulo entre 1991 e 1994. A gestão Fleury foi marcada pelo massacre do Carandiru, em 92, quando a PM paulista entrou na casa de detenção na zona norte da capital e matou 111 presos. A promotoria considerou que o então governador não tinha responsabilidade pelo caso. Nas redes sociais, o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, lamentaram a morte de Fleury. E agora vamos passar aí para as notícias internacionais aí de grande repercussão, que como você sabe está acontecendo a COP27 em Sharm el Sheikh, no Egito, e o Brasil participa, um importante player deste encontro, desta cúpula mundial pelas mudanças climáticas, por tudo que está acontecendo aí das mudanças climáticas. O Brasil, que é o 5º maior poluidor mundial, ficando atrás dos Estados Unidos em primeiro lugar, depois vem a China, em terceiro vem a Índia, em quarto lugar vem a Rússia, o Brasil vem em quinto, logo após aí vem o México e por aí vai, mas nós somos, lamentavelmente, um dos maiores poluidores. Por outro lado, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, discursou nesta terça-feira na Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas e ele defendeu a energia limpa e deu exemplos aí de programas e políticas públicas verdes
desenvolvidas pelo nosso país. Vamos acompanhar então como que foi esta participação do ministro. No Egito, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil ainda tem desafios ambientais a superar, como o desmatamento ilegal na Amazônia, a falta de saneamento e os lixões a céu aberto. Ele destacou, no entanto, que o país implementou diversos programas e políticas públicas nos últimos anos na direção de uma nova economia verde. O marco do saneamento, dos resíduos sólidos, o lixão zero, recicla mais, floresta mais, escolas mais verdes, programa metano zero, renovar frota mais verdes e o plano ABC. E um destaque especial para o Campo Limpo, programa de reciclagem de embalagens defensivas agrícolas com índice de 94%, bem acima da Alemanha e da França com 70% e Estados Unidos com 30%. Indicador que demonstra a sustentabilidade da atividade agrícola convencional mais regenerativa do mundo. O ministro também falou sobre a importância do mercado regulado de crédito de carbono para o país. O Brasil vai ser líder nessa compensação ambiental e exportar crédito de carbono para países e empresas poluidoras. Trouxemos para a COP do Clima, para a COP 27, o Brasil das energias verdes, com matriz elétrica 85% renovável, recorde de instalação de eólica e solar, devido a políticas de incentivo, e um exemplo para o mundo. Com energia excedente, poderemos produzir hidrogênio e amônia verde para exportação. E, mais uma vez, somos parte da solução. E continuando a falar sobre a COP 27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também participa da conferência da Organização das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Vamos acompanhar então como que foi a participação do presidente eleito na COP 27. O presidente eleito chegou ontem no Egito para participar da COP27. No final da tarde de hoje, Lula teve uma reunião reservada com o enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. Lula também se encontrou nesta terça com Xi Zhenhua, alto representante chinês para o clima, e com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também participa da COP27. Em suas redes sociais, Lula afirmou hoje que o Brasil voltará a ser referência na questão climática mundial. E agora, saindo de uma cúpula e indo para outra, né? Deixamos a COP27 e vamos aí para a cúpula do G20, os 20 maiores países em termos de economia global. Os líderes, então, das principais economias do mundo estão reunidos na Indonésia para discutir assuntos que vão das consequências da Covid-19 e da guerra na Ucrânia até as transformações que giram em torno da digitalização do planeta e da substituição de combustíveis sujos por energia limpa. O grupo dos 20, ou G20, reúne 19 países e a União Europeia, que juntos representam cerca de 80% da economia global. Vamos acompanhar. Na abertura da cúpula, o presidente da Indonésia, Joko Widodo, disse esperar que a reunião entregue parcerias concretas que possam ajudar o mundo em sua recuperação econômica em meio a uma crise global de abastecimento causada pela pandemia de Covid-19 e pela guerra na Ucrânia. Widodo estabeleceu ainda outras 3 prioridades na agenda: fortalecer a infraestrutura global de saúde, garantir uma transformação inclusiva da economia digital e promover uma transição energética limpa e sustentável. Por videoconferência, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu que a guerra da Rússia pode estar perto do fim. Zelensky disse acreditar que o recuo russo em Kherson é uma oportunidade para pressionar o presidente Vladimir Putin e chegar a um acordo de paz. Mas condicionou o acordo à retirada das tropas russas de todo o território ucraniano e à libertação dos prisioneiros de guerra. Putin não está presente no encontro. Ele está sendo representado pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que classificou as condições ucranianas para reiniciar as negociações com Moscou como fora da realidade. A cúpula de 2 dias é a primeira entre os líderes dos países do G20 desde o início da guerra, em fevereiro.
O grupo representa cerca de 80% de toda a economia global. O Brasil faz parte do G20 e é representado no encontro pelo chanceler Carlos França. Ontem, em um encontro inédito com o líder chinês Xi Jinping, o presidente americano Joe Biden descartou a possibilidade de uma nova Guerra Fria. Já o presidente chinês colocou Taiwan como única linha vermelha na relação com os Estados Unidos. E saindo da Indonésia, indo agora para Brasília. Em Brasília, a expectativa para essa semana é a apresentação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que permitiria a continuidade do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de janeiro de 2023. Vamos ver esta matéria da TV Brasil. Apresentação tímida aqui no CCBB, só passaram por aqui o ex-ministro Aloysio Mercadante, que é um dos integrantes da equipe de transição, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O senador eleito, Wellington Dias, que também faz parte do grupo, já está em Brasília, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, passou o dia em São Paulo, mas deve chegar por aqui amanhã bem cedo. Olha, o que a gente tem aqui é mais uma semana, né, uma semana curta, porém decisiva para o novo governo, que promete entregar até quinta-feira a proposta oficial da chamada PEC de transição. É uma PEC que deve retirar o Auxílio Brasil do teto de gastos e assim permitir a continuidade do pagamento dos R$ 600 em janeiro, e aí já como Bolsa Família. As articulações em torno do texto dessa PEC ainda não foram concluídas, né? Alguns pontos seguem pendentes, seguem sendo negociados com a Câmara e também com o Senado. Eu estou falando da questão da excepcionalização, da validade dessa nova regra, se vai ser permanente ou não, e isso justamente para evitar um desgaste político na hora da tramitação e assim atrasar a aprovação dessa PEC, que precisa passar no Congresso até 16 de dezembro, antes do recesso parlamentar. Então, o que a gente espera para amanhã é um dia de reuniões entre os integrantes da equipe de transição e também as lideranças do Congresso, tudo em torno aí do texto dessa PEC. Volto com vocês, Paulo Catiúcia. E agora, né, vamos falar aí sobre o crescimento aí do mundo, né, que atinge 8 bilhões de habitantes. O mundo, então, atingiu esta marca aí absurda, né, porque cresceu 1 bilhão de pessoas em apenas pouco mais aí de 12 anos, e ainda terá mais 6 décadas de aumento populacional até que ele pare de crescer e comece a entrar então numa curva aí de redução da população, porque está demais, né? Nós saltamos, até recentemente falava-se muito que a população mundial estava em 6 bilhões e meio, daí recentemente nós mudamos a chave, tornou-se 7 bilhões, boa parte dessa população presente na Índia e na China, né, que crescem muito largamente, em uma velocidade muito rápida, e agora então totalizamos aí 8 bilhões de habitantes. Vamos entender o que esse impacto pode causar aí ao planeta? Acompanhe comigo esta reportagem da TV Brasil. Departamento de População das Nações Unidas indicam que o número de habitantes continuará crescendo até 2086, quando devemos chegar a 10 bilhões e 400 mil pessoas. No entanto, existem países que já veem a população diminuir, por já terem iniciado a transição demográfica, enquanto outros ainda apresentam crescimento expressivo. Pelas projeções da ONU, mais da metade do crescimento da população global até 2050, quando deve chegar a 9 milhões e 700 mil habitantes, virá apenas de 8 países: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Ao mesmo tempo, 61 países ou regiões devem ter um decréscimo de 1% ou mais de sua população. Neste processo, também se altera o ranking dos países mais populosos. Ano que vem, a Índia já deve ultrapassar a China como maior população, com 1 bilhão e 400 mil habitantes. Já o Brasil, que hoje ocupa a 7ª posição, deve cair para a 8ª em 2050, com 231 milhões de habitantes.
Países com menos nascimentos de bebês e maiores chances de chegar a idades mais elevadas já vivem redução populacional e têm uma sociedade mais envelhecida. Hoje, 10% da população mundial tem 65 anos ou mais, e este número deve chegar a 16% em 2050. E este aspecto, né, de nós termos este aumento populacional, no que ele implica? Hoje, na medida que nós já estamos, antes de atingir, né, esses 8 bilhões de pessoas, nós já estávamos consumindo bem mais do que o planeta consegue produzir. Para se ter uma ideia, eu estava vendo um gráfico recentemente, se nós tivéssemos a velocidade de consumo que tem nos Estados Unidos, nós precisaríamos de 5 planetas Terra para produzir, para atender a nossa demanda de consumo. E isso, estou falando tanto de alimentos quanto de produtos. Tá? Porque tudo nós precisamos extrair do planeta de alguma maneira, seja através da agricultura ou seja através do extrativismo vegetal e mineral, né? Para a produção de veículos, para a produção de chips de computador, que vão fazer o seu PC, o seu notebook, até mesmo a sua televisão, o seu celular. Então tudo vem de alguma maneira extraída do planeta. E hoje, pela velocidade de consumo, se a gente acompanhasse, volto a dizer, a velocidade dos Estados Unidos, a força deles em consumo, precisaríamos de 5 terras. Se mantivéssemos a nossa velocidade de consumo, precisaríamos ainda de 1,5 terra, né? Ou seja, o consumo brasileiro não é tão forte quanto o americano, mas ele já demanda além do que o planeta tem capacidade de produzir. Com este aumento da população mundial, o que isso vai acabar acarretando? Lógico, nós teremos aí um aumento de poluição, porque tudo que nós consumimos, nós geramos resíduos, nós aumentaremos ainda mais o nosso consumo, então, tanto de proteína animal, proteína vegetal, também fibras vegetais, e também, logicamente, o consumo em si, seja habitação, seja meio de transporte, seja combustível. Então tudo fica cada vez pior, cada vez mais difícil de se controlar, sobretudo aí essa poluição e, consequentemente, também reforçando as mudanças climáticas. E, enfim, é uma reação em cadeia, né, que fica impossível de se frear. O Brasil ele já está com um declínio, né, da sua população, então ele está já freando esse aumento populacional. Antigamente era muito comum que os casais aí, eles tivessem 4 filhos, depois isso foi reduzindo para 3, aí para 2. Hoje é muito mais comum encontrarmos casais que desejam ter apenas um filho ou então nenhum. Então isso já implica também na nossa pirâmide econômica, porque antigamente nós tínhamos uma pirâmide bem formada, né, com uma base muito larga das pessoas jovens chegando, alimentando então economicamente essa pirâmide, e no topo ali justamente as pessoas mais velhas, né? Então pouco nós tínhamos aí de número de habitantes brasileiros que chegavam à sua senioridade, acima ali dos 60, 70 anos. Hoje, essa pirâmide, ela deixou de ser uma pirâmide, ela é praticamente uma ampulheta, porque nós temos uma população mais sênior, mais idosa no topo, fazendo aí um afunilamento para as idades intermediárias, né, dos 30 aos 50 anos, e daí um leve alargamento, mas menor do que o topo, de pessoas jovens, o que indica que está ainda diminuindo e poderá haver a inversão dessa pirâmide, ou seja, nós temos muito menos pessoas jovens e mais pessoas idosas no topo.
Então, tudo isso acaba gerando também impactos econômicos, né? Por isso que é importante o estudo da densidade demográfica, tanto local, nacional e também mundial, para entendermos o caminho que o mundo adotará, os países, né, em termos de suas economias, seus planejamentos para meio ambiente, para comércio, para tudo, né? Tudo isso implica também pelo fator da densidade demográfica. Bom, agora vamos avançar um pouco, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, porque mísseis russos podem ter atingido a Polônia. Em um novo ataque russo, mais de 100 mísseis contra diversas cidades ucranianas na madrugada desta terça-feira atingiram instalações de energia em todo o país ucraniano e que foram afetados, que ficaram sem energia, lembrando que eles passam agora pelo inverno, e o inverno de lá é muito rigoroso, e sem energia você não tem a calefação, o que pode levar muitas pessoas à morte por hipotermia. Vamos acompanhar aí esta matéria da TV Brasil. Mísseis foram lançados contra várias cidades ucranianas. Instalações de energia em todo o país foram afetadas. Cidades como Kharkiv, Lviv e Kiev ficaram com áreas totalmente no escuro. Nós achamos que ninguém deveria fazer isso, atacar civis, principalmente nossos vizinhos, disse essa mulher ucraniana que estava nas ruas de Kiev logo após os ataques. O prefeito da cidade informou que quase metade da capital está sem eletricidade. O dia em Kiev amanheceu com equipes de resgate e segurança nas ruas por causa do ataque, que também atingiu edifícios. Um corpo foi retirado de um prédio residencial que foi incendiado. Já outro edifício residencial de 5 andares também foi atingido e ficou em chamas. Segundo o governo ucraniano, essa foi a onda mais pesada de ataques com mísseis em quase 9 meses de guerra. A ofensiva ocorreu poucos dias após a retirada das forças russas da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. Na Polônia, 2 pessoas morreram por causa de explosões no vilarejo de Przewodów, que fica no leste do país, perto da fronteira com a Ucrânia. Aliados da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, investigam relatos de que as explosões teriam sido causadas pelos mísseis lançados pelos russos na região. No entanto, o Pentágono e a Casa Branca, nos Estados Unidos, disseram que esses relatos ainda não podem ser confirmados. A Casa Branca disse ainda que está trabalhando com o governo polonês para reunir mais informações. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, convocou uma reunião urgente do Comitê de Governo para Assuntos de Segurança e Defesa Nacional. Já o Ministério da Defesa da Rússia negou que mísseis russos possam ter atingido o território polonês. Disse ainda que relatos nesse sentido são uma provocação deliberada. Pois é, né? E o que isso significa? Além de que a Polônia ela não está diretamente envolvida aí no conflito, eu digo diretamente porque, por óbvio, vários países estão ajudando a Ucrânia no fornecimento de material bélico e até mesmo veículos e aeronaves de guerra, né? Mas a Polônia ela nunca foi um alvo. Se ficar comprovado ou pelo menos houver suspeitas sólidas de que isso foi um ataque deliberado da Rússia à Polônia, em que eles sabiam sim que tinha o risco de atingir o país e eles fecharam os olhos e resolveram atacar mesmo assim, a Polônia ela pode exercer o direito de acionar o artigo 5º da OTAN, do Pacto dos Países da Aliança do Atlântico Norte, que determina o seguinte: um país aliado, se ele for atacado, representa um ataque a todos os países da aliança, e daí nós teremos uma escalada muito feroz aí desta guerra, onde pode-se iniciar o temor aí de muita gente, que é uma terceira guerra mundial. Tá? Por quê? Porque diversos países, nós estamos falando de mais de 20 países
junto dos Estados Unidos, que compõem essa aliança do Tratado do Atlântico Norte. E esses países, obrigatoriamente, se a Polônia reivindicar o artigo 5º do pacto, eles entrarão em guerra contra a Rússia. E daí ninguém sabe o que pode acontecer. Pode-se, inclusive, a Rússia utilizar aí o seu armamento nuclear tático e estratégico, né, que tem diferença. O estratégico, ele é uma arma de... ela não tem muita amplitude, não é como a bomba que foi lançada, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, que ela devastou a cidade toda. Ela tem uma ogiva muito pequena, ela pode limitar-se a um bairro ou a uma cidade, mas o seu poder de explosão e de dissipação atômica não é tão grande, tão devastador. Já uma arma tática é uma arma de dissuasão. O que quer dizer? Ela tem diversas potências, tá? Em termos de, que são chamados de quilotons, megatons e até mesmo gigatons. A arma mais poderosa da Rússia, ela é chamada de Tsar, em que ela tem o poder de destruição equivalente a 100 vezes as bombas de Hiroshima e Nagasaki somadas. Então dá para se imaginar o estrago que poderia fazer, né? Poderia simplesmente varrer a Ucrânia do mapa, por exemplo. E eles têm os foguetes, né, Satan e Satan II, que são foguetes hipersônicos, com capacidade de levar vários megatons, né, de urânio ou de plutônio, que são as bases aí da bomba atômica, para fazer esses ataques, e não tem como frear, não tem como atingir esses mísseis em um contra-ataque. Então o que acontece? Se um desse tipo de arma for utilizada, a Rússia ela tem, estima-se, cerca de 5 mil mísseis balísticos de capacidade nuclear, enquanto que os Estados Unidos e a OTAN têm aproximadamente mais 3.800 mísseis balísticos continentais e intercontinentais, também com capacidade de levar ogivas nucleares. Então nós teríamos aí uma guerra de aniquilação continental e até mesmo global. Essa é a preocupação. Pode ser que Moscou tenha atacado deliberadamente a Polônia para fazer uma provocação? É possível. Aquele governante ele é insano o suficiente para fazer isso. Mas esperamos aí que não tenha uma escalada nessa violência, porque isso sobrará certamente efeitos maléficos para muitos países, não apenas limitando ali ao leste europeu, até mesmo à Europa Ocidental, mas para todos os países do globo. Esperamos que não se chegue a esse ponto e que logo chegue ao fim essa guerra. Bom, vamos falar agora sobre um parque diferente e inusitado aí que foi inaugurado no Rio de Janeiro, construído em uma reserva natural cercada de Mata Atlântica. O parque promete aquecer o turismo da cidade, além da aventura na floresta. Os visitantes aprendem um pouco mais sobre fósseis, origens e tipos de dinossauros. Veja comigo. Maiores animais que já existiu no planeta Terra, o argentinossauro é uma das atrações do Parque Terra dos Dinos, inaugurado em Miguel Pereira, a 120 quilômetros do Rio. O circuito tem mais de 40 réplicas de dinossauros em tamanho real, agrupados de acordo com o período histórico em que viveram. Construído em uma reserva natural cercada pela Mata Atlântica, o parque promete aquecer o turismo da região. A gente entendeu a vocação da cidade, sabe o quanto é essa demanda para o estado do Rio de Janeiro, e estamos entregando o maior parque de dinossauros do mundo. E com isso vamos atrair pessoas do Brasil inteiro e até internacional. Muitas réplicas são semelhantes a robôs e interagem com o público movendo partes do corpo e emitindo sons.
que impressiona porque se mistura, né, o som da natureza com o próprio som dos dinossauros, vamos dizer assim, né, das peças, dos animatrônicos. Então tem muito da realidade com a ficção. Além da aventura na floresta, os visitantes aprendem um pouco mais sobre fósseis, origens e tipos de dinossauros. O parque tem ainda trilhas suspensas e tirolesa, mas são os dinossauros que fazem a alegria da garotada. Quando eu era criança, eu ficava brincando com um dinossauro que eu tinha de brinquedo e agora espero ver um tamanho real. Incrível, eu nunca fiz uma viagem desse tipo, eu sempre sonhei ir pro Beto Carreiro, esses lugares, só que quando minha mãe viu que lançou esse parque, eu fiquei muito animada para ir e logo de cara eu já me apaixonei porque é um negócio que fica na natureza, totalmente realista e o meu sonho de verdade é ser atriz, então eu me senti muito em um filme. Muito interessante, né, esse parque aí. Parece bem bacana e vale uma visita. Bom, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos agora trazendo as notícias da nossa região. Não saia da frente do seu televisor, é rapidinho, daqui a pouco estamos de volta. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta e agora vamos falar aí sobre essa volta, né? Esse retorno aí do feriadão. E quem teve o privilégio, pôde emendar, né, o fim de semana até terça-feira aí para curtir uma praia, para viajar com a família. Mas agora, né, tem a questão do retorno. E se subir a serra estava com lentidão em razão do alto fluxo de carros que foram à praia neste feriado prolongado, o trânsito ficou ainda mais congestionado após um caminhão pegar fogo na altura do quilômetro 52 da rodovia dos Imigrantes. A Ecovias anunciou que está no local para realizar os procedimentos necessários e o movimento dos demais trechos que compõem o sistema Anchieta Imigrantes permanecem tranquilos. Caminhos que seguem em direção a São Paulo devem utilizar aí o trecho de serra da via Anchieta. O tempo está encoberto, com chuvas em pontos isolados e visibilidade é parcial. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal no sistema 5x5. A descida é realizada pela pista sul da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. Já a subida pela serra acontece nas pistas norte das duas rodovias. Bom, agora vamos para o direto da redação. A nossa repórter Natália Lima, ela traz a informação
de que as UBSs estarão realizando neste fim de semana, neste sábado, exames preventivos ao câncer de próstata. Vamos acompanhar. Nove unidades básicas de saúde de Americana estarão abertas no próximo sábado, dia 19, das 7 da manhã ao meio-dia, exclusivamente para a realização de exames de prevenção ao câncer de próstata em homens com 45 anos ou mais. Essa ação da rede pública de saúde é em prol da campanha de Novembro Azul. Então, os exames serão realizados das 7 às 10h45 da manhã e não há necessidade de agendamento. Então, para realizar o exame, é preciso comparecer à unidade de saúde, apresentando documento com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS. No nosso site há uma lista completa das UBSs que estarão abertas nesse próximo sábado. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E agora nós vamos chamar aqui a participação do nosso repórter Rafael Alves, que ele entra aí ao vivo para comentar um crime aí teratológico absurdo de que um homem é acusado de importunação sexual em Hortolândia. Não é isso mesmo, Rafael? Oi, Danilo, tudo bem? Boa tarde. Realmente, como você disse, né, situação chata e noticiar mais uma agressão às mulheres, né? No último domingo, final da tarde, em Hortolândia, 2 mulheres foram assediadas por um homem que, escutem só, ele encurralou elas, né, próximo à parede e abaixou o short mostrando o seu órgão. Mais uma vez passando por uma situação completamente absurda e desconfortável, né, Danilo? As mulheres chegaram a gritar no momento, né, tentaram se desvencilhar do homem, mas ele chega a puxar o cabelo de uma delas e mostrar novamente o órgão sexual. E quando elas começam a gritar por socorro, elas percebem que o homem acaba saindo, atravessando a rua e desaparecendo pela cidade. Elas fizeram um boletim de ocorrência, né, nessa segunda-feira, e a polícia vai começar as investigações a partir de hoje, por decorrência do feriado de ontem, né? A denúncia foi encaminhada à Polícia da Defesa da Mulher. Então, a partir de hoje, o homem já está sendo procurado. No próprio domingo, a família das mulheres, que são primas, chegaram a ir no local para ver se encontravam o homem, mas acabaram não encontrando. Portanto, a polícia, a partir de hoje, começa então a fazer essas buscas pela cidade para ver se encontra então esse assediador. Mais um caso triste para se noticiar com relação às mulheres, né, Danilo? Pois é um absurdo, né? Um sujeito desse daí merece... Olha, a gente sabe o que acontece, né? Quando um assediador, um estuprador vai parar na carceragem, né? E, sinceramente, um sujeito desse merece passar pelo que nós sabemos que acontece lá dentro do sistema prisional. Porque, gente, é um absurdo. É difícil, né, das mulheres serem mulheres no Brasil. Parece que elas não têm 1 minuto, 1 segundo de paz. Que sempre tem alguém aí, um tarado, um pervertido aí, importunando, abusando, estuprando. Então, esperamos aí que a polícia ela consiga, de fato, identificar brevemente este abusador e levá-lo às consequências judiciais, né, para ele arcar aí com as consequências de seus atos, onde já se viu, né, um sujeito agir dessa maneira. Que direito ele pensa que tem para agir assim, encurralar ali as 2 moças e... Se elas não reagem, o que poderia ter acontecido? Um estupro em plena luz do dia? Olha só, é à tarde, na rua, ele não se preocupa nem 1 segundo, nem 1 instante se tem câmeras de vigilância por perto, se tem outras pessoas aí que possam ser testemunhas, ele simplesmente quer satisfazer a sua lascívia doentia. Então, um cara desse, me desculpe quem acha que isso é doença, isso é sem vergonhice, isso é safadeza, um cara desse tem que sentir aí os rigores, tanto da polícia, quanto do nosso sistema judiciário e depois aí da carceragem. Espero que ele seja identificado e venha a ser punido brevemente.
Você me ouve no estúdio, Danilo? Não tem nem muito o que a gente... Como comentar algo assim, né? Porque causa muita indignação, né, Rafael? Muita revolta. Sim, Danilo. Só a ponto de informação também, 97 das mulheres no ano passado disseram que já sofreram algum tipo de assédio sexual, seja ele no trabalho, ou seja ele na rua, né, no transporte público. E as pessoas às vezes acham que algumas situações não são assédio, né? A gente tem os mais graves, como uma encoxada, né, passar a mão no corpo, por exemplo. Porém, existem outros tipos de assédio que deixam as mulheres constrangidas, né? Por exemplo, uma foto sem autorização da mulher, uma passada de mão no cabelo para fazer algum comentário, né, algum toque autorizado a pessoa a fazer, né? Comentários, às vezes umas brincadeiras que não são tão brincadeiras mais, né? Hoje em dia o mundo está evoluindo nisso e a gente consegue perceber que não são mais. Então, muitos desses assédios que acontecem estão enraizados na nossa sociedade e é muito importante que, principalmente os homens, né, que acabam cometendo a maior parte desses assédios, percebam e compreendam a necessidade de evoluir e transformar esse tipo de atitude para que não aconteça mais, né? 97% dos assédios, as mulheres sofrem 97% a mais também dos assédios comparado a homens, para você fazer ideia nas empresas, né? Ou seja, dá para perceber até nisso, né, a disparidade entre o comportamento perante um homem ou perante uma mulher no seu ambiente de trabalho. Pois é. Muito disso, como você muito bem disse, é lamentavelmente cultural, né? Se é que a gente pode dizer assim. É de uma cultura machista que acha que o homem pode tudo e acaba subjugando a mulher. Precisamos mudar, né? Estamos em pleno século XXI, mas ainda com um comportamento similar aí dos neandertais, né? É inadmissível que nós tenhamos ainda esse tipo de comportamento, né? São dos comportamentos que são, como posso classificar isso, que já deveriam ter saído do nosso cotidiano, né? No caso, o assédio, o racismo, o preconceito, o julgamento do ser humano enquanto a sua classe social, a sua aparência, enfim, esse tipo de coisa que não são mais admissíveis. Nós estamos passando ano após ano, mas parece que nós não estamos evoluindo como o nosso calendário, né, que vai mudando, que vai seguindo em frente. Parece que nós insistimos ainda em manter aí comportamentos do passado que já deveriam estar extintos, né? Danilo, para complementar, por isso que é importante a educação, né? Tanto a educação em casa quanto também a educação sexual nas escolas, para inibir comportamentos de outras pessoas, né? Na educação sexual, a gente não ensina apenas sobre o corpo, mas ensina também até onde a liberdade do outro pode ir com o seu corpo, né? Então isso pode ser muito importante para a gente começar a debater e implementar isso para nossas crianças e para os nossos jovens também, né? Numa fase mais adulta, para que esse tipo de comportamento seja extinguido do nosso país. Exatamente. Algo mais para nos dizer, Rafael? Com novas informações a respeito desse caso, a gente vai ficar em cima, obviamente, a gente traz para vocês durante a programação ou na segunda edição. Perfeito, prioridade aí para você, para entrar a qualquer momento, assim que você tiver então maiores detalhes. E nós vamos seguindo por aqui. Muito obrigado pela informação e até mais. Agora vamos falar sobre o Fundo Social de Solidariedade de Americana, que inicia a campanha de arrecadação de brinquedos novos para o Natal, através desta matéria do nosso repórter Henrique Fernandes. É com você, Henrique. O Fundo Social de Solidariedade de Americana começa a receber nesta quarta-feira doações de brinquedos novos para crianças cadastradas nos programas sociais. A campanha Doação Faz Bem para o Coração vai até o dia 9 de dezembro e pode ser feita das 9 da manhã às 4 da tarde na sede do Fundo Social, que fica na Rua das Poncianas, número 930B, no bairro Jardim Glória. Segundo a Prefeitura, o objetivo é atender as crianças em situação de vulnerabilidade, na faixa de pobreza ou extrema pobreza.
Leonela Ravella Sardelli, presidente do fundo, pede a colaboração de toda a população americanense. Henrique Fernandes para o Todo Dia News. Muito obrigado, Henrique. Vamos para um breve intervalo, é rapidinho, em um minutinho estamos de volta trazendo aí o plantão policial. Não saia daí. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. E voltamos já nesse terceiro e último bloco, já chamando a vinheta do plantão policial. E a nossa repórter Natália Lima, ela já vem trazendo aí duas notícias em uma. De um motorista que causou um acidente em Sumaré, bateu em dois carros, derrubou o muro, fez uma confusão, e de um homem de 33 anos que morreu após um acidente em Americana. É com você, Natália. Um homem de 33 anos provocou um acidente atingindo dois carros, um muro e um portão na madrugada desta segunda-feira no Jardim Nova Veneza, em Sumaré. O condutor tentou fugir do local, mas acabou sendo abordado pela polícia militar. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado até o UPA Macarenco com ferimentos no braço. Já o carro do motorista foi apreendido. Agora, aqui em Americana, na madrugada desta quarta-feira, Raul Henrique Felipe, de 33 anos, acabou falecendo após um acidente de trânsito na Rua das Petúnias, no acesso à rodovia SP-304. A equipe da Guarda Municipal de Americana e o Corpo de Bombeiros foram acionados até o local, onde encontraram a vítima sem vida e o outro veículo envolvido no acidente acabou fugindo. Natália Lima para o Todo Dia News. Muito obrigado, Natália. E vamos para uma reportagem especial produzida pelo repórter Rafael Alves sobre um projeto de ginástica que tem transformado a vida de dezenas de meninas da cidade. O projeto de ginástica aqui de Americana, então, ele tem participado, tem trazido aí meninas de diversas realidades, transformando, então, os seus sonhos Isso está sendo produzido pela AGRA, Associação de Ginástica Rítmica de Americana, que realiza o trabalho com crianças e adolescentes e que vem dando resultado no desenvolvimento pessoal e social de cada uma delas. Vamos conferir então a matéria exclusiva produzida pelo repórter Rafael Alves. A ginástica rítmica é um sucesso em Olimpíadas e campeonatos mundiais. Às vezes, um desejo distante para muitas meninas que almejam representar o Brasil em uma grande competição. Mas o sonho de ser uma estrela dessa modalidade segue vivo na cidade de Americana com a equipe do AGRA, um projeto social que luta para manter-se vivo e proporcionar oportunidades na história dessa equipe. Há 15 anos, a Associação de Ginástica Rítmica de Americana, oficializada em 2015, vem transformando a vida de centenas de meninas que veem no esporte uma maneira de enfrentar os desafios impostos pela vida. Organizado por voluntários, entre eles pais, professores e colaboradores de todas as áreas, o projeto tem como objetivo atuar juntamente com a comunidade e as famílias e enfatizar o espírito de união que se dá por meio do esporte, praticando a disciplina e o respeito. Os desafios enfrentados pela administração do grupo têm sido barreiras no desenvolvimento e na evolução das pequenas atletas que hoje compõem as equipes que participam de campeonatos regionais e até de nível nacional.
Francislaine Gumieiro, gestora do projeto, realiza malabarismo para deixar as contas em dia e conseguir atender todas as demandas. O salário dos professores, o pagamento de viagens, hospedagens, inscrições nas competições e até equipamentos para treinamento são as maiores dificuldades de um grupo que trabalha com muito carinho e por amor ao esporte e às crianças. Bom, acredito que todo apoio é benéfico, né, para um projeto social, mas eu acredito principalmente na questão de mostrar para o pessoal, poder levar essas meninas para competição, competições diferentes do que a gente está acostumada, isso se tratando das meninas de competição. Já as meninas de escolinha, a gente tem ideia de aumentar esse projeto, levar esse projeto para outras regiões da cidade, né, para poder captar meninas, né, e incentivar a prática esportiva no geral. Para manter os treinos, as turmas de ginastas utilizam o ginásio cedido pela prefeitura que fica na Praça de Esportes Aristides Pisoni. O apoio é fundamental e muito bem recebido pela organização. Uma luta enorme. A gente tem que, além de manter tudo bem organizado para o dinheiro dar o mês todo, né? A gente tem essa questão das competições, que às vezes a gente acaba dependendo muito dos pais. Para manter o projeto tem um custo, né? Igual eu te falei, das professoras, a gente precisa manter isso bem em ordem para poder continuar. Então, todo recurso ou ajuda que entra de empresas é bem-vindo, né? Então, o que a gente consegue com patrocínio, a gente acaba economizando aqui, aí a gente dá um jeitinho ali para poder continuar. Hoje, o Agra se mantém graças ao comprometimento dos voluntários que mês a mês contribuem física ou financeiramente para que o projeto siga firme, impactando a vida das atletas. Neste ano, representando a cidade de Americana, as ginastas foram campeãs gerais dos Jogos Regionais na categoria até 14 anos, competindo com mais 13 cidades. Além dos primeiros lugares individuais nas modalidades de fita e massas, e chegando ao pódio nas mãos livres e duplas. Muito emocionante, né? Porque foi minha primeira competição que eu fiquei em primeiro lugar. E também depois da pandemia, né? A gente não estava indo em tantas competições, então foi muito, muito legal. Senti muito bem. A determinação e o foco dentro e fora do tapete são fatores que contribuem para o sucesso do projeto. E mesmo com pouca estrutura, o desempenho das meninas não fica abaixo de outras atletas. Aqui elas aprendem a trabalhar com o que a gente tem, né? Então, independente de ser um aparelho importado, um aparelho nacional ou um aparelho inferior das outras equipes, a gente trabalha com o mesmo comprometimento, o mesmo foco para conseguir bons resultados. O esporte é ferramenta de inclusão e transformação. Traz o sorriso, eleva a autoestima e a confiança de que, apesar das batalhas, muitas vitórias ainda estão por vir. Quem são elas? Quem são elas? A-G-R-A! Vem pra cá! Parabéns aí ao Flávio Queiroz, foi o nosso câmera e também o editor aí desta matéria especial, e ao Rafael Alves por nos trazer aí essa notícia tão boa, né? Porque o esporte já é tão difícil de se conseguir apoio, de se conseguir realizar. Parece que no Brasil só tem apoio para o futebol, né? Então nós vemos esportes que não são assim tão conhecidos, mas que são igualmente importantes sendo realizados, nos deixa até mesmo animados, né? Ainda mais depois de passar umas notícias tão duras como nós passamos recentemente. Uma notícia como essa aí acaba nos trazendo um alívio. Então, parabéns aí à dupla, né, que fez esse bonito trabalho. E agora vamos então para a previsão do tempo, para descobrir como que estará o tempo de hoje, quarta-feira, aqui na nossa região. Os modelos numéricos de previsão de tempo indicam chuvas para a região metropolitana de Campinas durante esta semana, né? Entretanto, os sistemas meteorológicos passaram rapidamente, atingindo aí os estados mais ao norte. A quarta-feira amanheceu ensolarada na região e o tempo continuará estável e com sol, pelo menos aí para as próximas 72 horas. Já fazendo uma antecipação, no sábado a nebulosidade aumentará
e terá aí a possibilidade de pancadas de chuvas à tarde, aumentando as chances de pancadas de chuvas também para o domingo. A umidade relativa do ar em torno de 40% para o dia de hoje, podendo atingir níveis abaixo do nível de atenção, que é o nível de 30% de mínima. Isso à tarde, amanhã e depois, tá? Ou seja, hoje à tarde nós poderemos ter aí essa variação abaixo de 30% de umidade, tendo o máximo de 40%, que vai agir na tarde de hoje, quarta-feira, durante o dia de amanhã, quinta-feira, e também a sexta-feira e até mesmo aí o final de semana, se nós não tivermos chuva, né? Porque apesar de estar previsto, pode ser que não aconteça. Nós teremos essa confirmação aí pelo CEPAGRE, muito provavelmente amanhã ou sexta-feira. As temperaturas continuam estáveis, elevando-se rapidamente durante o dia e em progressiva elevação nos próximos dias. E para a Americana, nós temos a temperatura de mínima 18 graus centígrados, máximo de 31. Não temos possibilidade de chuva. A próxima cidade, Campinas, mínima de 18, máxima de 30. A próxima, temos Montemor, mínima de 19, máxima de 32 graus. E Nova Odessa também, mínima de 19, máxima de 32 graus. Mas para todas as cidades da nossa região não há previsão de chuva. Portanto, hidrate-se bastante. Tenha também uma vasilha d'água nos seus ambientes em casa para manter a umidade, para elevar um pouquinho, porque umidade abaixo de 30%. Você vai sofrer certamente aí com desconforto respiratório. Bem, chegamos ao final do nosso programa e agora nós temos a participação dos nossos telespectadores. Temos. Fafá Mileta, boa tarde. Esse tarado merece pendurar ele e cortar igual um salame. Ô, Fafá, que é isso, não... ele merece ser castigado, mas a gente não pode justificar um crime cometendo um outro, né? Boa tarde, Danilo. Aqui no Jardim Brasília foi retirada uma placa de sinalização da saída para SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz. Isso já faz mais de 2 anos e é um descaso. Armando Bueno. Obrigado, Armando, aí, por nos informar. Vamos aí tentar um contato, né, com o Departamento de Obras e Serviços Urbanos e também o Departamento de Trânsito do município para ver se não haverá a reposição desta placa, mas que tem que ter de fato aí uma sinalização. Muito obrigado pela sua participação e vou deixar aqui meu boa tarde a todos vocês de casa, a todos aí que participaram, que acompanharam o nosso jornal, que escolheram a Rede Todo Dia para manterem-se informados no dia de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas convido você a acompanhar a programação que se segue agora com o entretenimento familiar. Rede Todo Dia, ontem a sua primeira página, hoje a sua primeira tela. Tchau, tchau.